Estamos aqui hoje com muita alegria, com muita honra, por poder participar deste momento tão bonito com a palavra de Deus. Como é bom estarmos aqui fazendo memória de uma pessoa tão maravilhosa como é Jesus. Meditaremos hoje o Evangelho de Lucas no capítulo 20, versículos de 27 a 40. E para tanto, invocamos sobre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar alguma coisa. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Sempre estamos aqui, todos os dias do ano, diante de belíssimos ensinamentos, fortes instruções, que seguindo-as, chegaremos a Deus, chegaremos ao céu. Por exemplo, hoje, aqui como sempre, os saduceus, os escribas, os fariseus, eles sempre tinham uma pergunta a fazer a Jesus. Mas não era uma pergunta para a sua conversão, para a sua condução ao reino dos céus. Era sempre uma pergunta para uma tentativa de constrangimento para com Jesus. Então, hoje não foi diferente. Estavam aqui tentando, vamos dizer assim, fazer um paralelo entre a fala de Moisés e a fala de Jesus. Porém, precisamos de lembrar sempre: Moisés foi conduzido por Deus, Jesus conduzido por Deus. A diferença é que Moisés está lá no Antigo Testamento e Jesus está aqui no Novo, no renovo, na unção. Jesus está aqui. Jesus está aqui com Nossa Senhora. Jesus está aqui com João Batista. É uma outra geração. Lembrando também
que este povo vivia sob a lei de Moisés. Jesus vive e conduz o seu povo sob a luz, sob a unção do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença. Moisés tinha aquela lei rigorosa. Jesus, não que ele flexibilize a lei, mas era uma lei pautada na liberdade, pautada na escolha. Quem opta por Jesus segue a lei, porém de forma livre. Não é algo superficial, não é algo aparente, mas é algo muito subjetivo. É aqui dentro, com amor, com respeito, com desejo de céu. E aqui no finalzinho do Evangelho fica muito claro para nós. Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Para Deus não existe morte, só existe vida, vida nova, vida eterna. Então não precisamos ficar presos à nossa morte física, porque nós não estamos voltados para isso. O nosso desejo é a ressurreição integral da nossa vida. É aquela ressurreição para Deus, irmos para Deus, corpo e alma. Então, não estamos preocupados apenas com os prazeres materiais, com os prazeres físicos. Nós estamos preocupados, nós estamos empenhados com a nossa vida eterna, aquela onde diz aqui o Evangelho, ela não terá mais dor. Olha que vida maravilhosa! E detalhe, é para toda a eternidade. Não é essa mísera vida que passa tão rápido. Nós estamos observando aí que passa no máximo por 100 anos, 110 anos no máximo. É muito rápido em relação à eternidade. Então vale a pena nós nos doarmos para alcançarmos esta vida que durará para sempre. Hoje, sábado, dedicado à Mãe de Jesus, aquela que viveu integralmente para Deus, aquela que viveu integralmente preparando o caminho do Senhor e para o Senhor. Olha que diferença. E também estamos encerrando o ano litúrgico. Amanhã celebraremos o dia de Cristo Rei. Não o Rei poderoso como o poder deste mundo, mas a sua coroa foi uma coroa de espinhos, mas foi uma coroa que o conduziu e nos conduzirá à eternidade. Então é sobre isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Estamos celebrando a nossa vitória em Deus. Não é uma vitória material, mas é uma vitória que resplandecerá por toda a eternidade. Então, coloquemos aqui em oração esse nosso desejo de céu. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê discernimento, nos dê a luz do Santo Espírito para conduzir a nossa vida de forma que nos conduzirá a este céu, que será lindo, não haverá choro, não haverá qualquer tipo de sofrimento. Sobre mim e sobre você, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos firmes,
hoje e sempre.